trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Hello, Shalom, forte abraço a todos, na paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus te abençoe, um bom culto de Santa Ceia para você, um bom mês de agosto, estamos iniciando para a glória do Senhor Jesus. Eu te convido a orar, consagrando a Deus tudo que vamos fazer e falar nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade santa e maravilhosa de estarmos na Tua presença e celebrarmos a ceia do Senhor. Deus nos abençoe nesta hora, venha ministrar, ó Deus, os nossos corações. Santo Espírito de Deus, venha nos conduzir, nos abençoar, dando-nos revelações, entendimento, sabedoria, graça, discernimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga graças a Deus. Uma pergunta que sempre ocorre é a seguinte: será que o diabo pode interferir na vida de um cristão fiel? Pode o diabo induzir um cristão fiel? Ele pode influenciar na vida do crente? O que você acha? Se essa pergunta fosse feita para você, o que é que você responderia? Pode ou não pode o diabo influenciar, induzir, interferir nas decisões, na vida de um cristão fiel? Bom, com a resposta, a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 22, dos versos 54 ao 62. Diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro criado, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que teria feito Pedro chorar amargamente? Por que ele teria chorado tão amargamente? Alguém poderia dizer: porque Pedro era um covarde. Outro poderiam dizer: porque Pedro era medroso. Mas esse mesmo texto está falando da prisão do Senhor Jesus no Getsêmani. Ele é narrado também pelo apóstolo João
no capítulo 18, dos versos 1 a 10. E lá no Evangelho de João, no capítulo 18, com maior riqueza de detalhes, João diz que Judas veio com uma escolta dos principais sacerdotes, com os fariseus, com guardas, com lanternas, com tochas, com armas, para prender Jesus. E por que todo esse aparato, por que toda essa turba, por que toda essa multidão para prender Jesus? É que eles, obviamente, esperavam que enfrentariam uma resistência em relação à prisão do Senhor Jesus, tanto por parte do Senhor Jesus, como também por parte dos seus discípulos. Mas quando chegaram diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus perguntou para eles: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. E quando eles ouviram essa frase, essa palavra, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Se levantaram, se refizeram, e Jesus novamente perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: sou eu, estou aqui, podem me prender, mas deixe esses irem. Ou seja, deixe os meus discípulos em paz. Podem me prender, mas liberem os meus discípulos. Queridos, os inimigos, sabiam quem era Jesus, conheciam todo o poder do Senhor Jesus. E interessante que mesmo nesta hora crucial, Jesus deu uma pequena demonstração do seu poder para eles, quando eles, ao ouvirem sou eu, recuaram e caíram por terra. Foi só uma pequena demonstração do poder do Senhor Jesus, uma amostra do poder do Senhor Jesus. Mas interessante que até mesmo nesta hora crucial, o Senhor Jesus está preocupado com os seus discípulos, em protegê-los, em livrá-los. Jesus então se entrega, Jesus então se expõe a eles, mas diz: deixem os meus discípulos irem em paz. Mas Pedro mete a mão na espada e decepa a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote Caifás, um inimigo. E por que então que Jesus toma uma atitude tão inesperada? O Senhor Jesus repreendeu a Pedro por causa dessa atitude, tomou a orelha do inimigo, a orelha de Malco, e a curou, colocou no local. Pedro então e todos que estavam ali ficaram admirados com essa atitude do Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 20, verso 28, porque ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Por que a palavra de Deus não diz que ele veio para dar a vida em resgate de todos, mas em resgate de muitos? Porque muitos não querem, muitos não aceitam a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso ele declarou: porventura não beberei o cálice que o Pai me deu? E este cálice que o Senhor Jesus escolheu para beber não é meramente a sua morte, mas toda a ira de Deus sobre todo o pecado de toda a humanidade. Porque geralmente nós pensamos só na morte do Senhor Jesus. Mas esse cálice que ele escolheu para beber inclui toda a dor que ele sofreu, toda a humilhação, inclui toda a vergonha, o abandono, toda a rejeição. Mas voltando para o texto, será que Pedro era mesmo medroso? E foi isso que fez com que ele chorasse amargamente? Será que ele era covarde por natureza? Não foi o medo humano que fez Pedro chorar
amargamente. Não foi o medo humano que fez Pedro negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Ele foi induzido por Satanás. E você poderia perguntar, mas ele não era um crente fiel? Sim. E não foi apenas com Pedro que isso aconteceu. Isso aconteceu com tantos outros personagens bíblicos. Eu quero ler um outro texto para você entender melhor, que está em Lucas, capítulo 9, do 51 ao 56. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha aqui o diabo interferindo na vida de 2 apóstolos do Senhor Jesus, Tiago e João. O Senhor Jesus está indo para Jerusalém e ele envia Tiago e João à frente. E eles entram numa aldeia de samaritanos para pedir um pouso para o Senhor Jesus, uma pousada para o Senhor Jesus. Mas não quiseram receber o Senhor Jesus, porque sabiam que estava indo para Jerusalém, porque não gostavam dos judeus. E Tiago e João então perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, queres que oremos para que caia um fogo do céu sobre a cabeça deles? Olha o diabo induzindo Tiago e João, sendo que Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus, eram os que amavam mais o Senhor Jesus. Senhor, queres que vamos mandar descer um raio, um fogo na cabeça deles e destruí-los todos? E o Senhor Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, para salvar as almas. Amados, essa palavra está respondendo para nós a pergunta que eu fiz no início. Será que o diabo pode induzir um crente fiel? Observe bem a resposta de Jesus no verso 55. Vocês não sabem de que espírito sois. Qual é o espírito que estava dominando eles nesse momento? Querendo que caísse um fogo do céu sobre a cabeça dos samaritanos que não quiseram receber Jesus. Com certeza não era o Espírito Santo de Deus. Não era. Os discípulos eram zelosos com as coisas de Deus? Sim. Eles eram fiéis a Deus? Eram. Eram zelosos em suas tarefas, mas eles não entendiam a questão da misericórdia de Deus. Eles não entendiam que Deus é misericordioso. Amados, nosso Deus é justo, mas nosso Deus é também misericordioso. E se ele fosse apenas justo e não misericordioso, nós não estaríamos aqui nesse momento. Eu só estou aqui falando para você dessas coisas pela graça e pela misericórdia dele. E você só está aí ouvindo essa palavra por causa da graça e da misericórdia dele. Ele é justo e misericordioso também. Se ele fosse apenas justo, provavelmente nós não estaríamos aqui. Porque nenhum de nós somos merecedores. Nós temos que pensar que a misericórdia dele é pela graça. É pela graça que somos salvos.
É pela misericórdia dele que você é salvo. Sabe qual foi o diferencial na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de todos eles? Sabe qual foi o diferencial? Menos de Judas Iscariotes? O diferencial é que todos eles se submetiam ao Senhor Jesus. Todos eles se quebrantavam ao Senhor Jesus. Falhavam, pecavam, eram influenciados pelo mal, muitas vezes eram induzidos também pelo mal, mas eles se quebrantavam e se reconciliavam com o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Para muitos crentes, fazer guerra espiritual é algo inaceitável. Muitos não aceitam isso. Só esse termo, batalha espiritual, já é assustador para muitos. Não conseguem. Por que essa ideia de ter que encarar espíritos malignos é tão assustadora? Porque quando nós viemos para Jesus, nós viemos como ovelhas perdidas. Nós viemos como ovelhinhas perdidas e não como guerreiros. Nós éramos perdidos, fracos, doentes, desnutridos e medrosos. Foi nessa condição que nós viemos para o Senhor Jesus. E muitos crentes não fazem guerra espiritual, mas o diabo faz uma guerra espiritual incessante contra todos os crentes. Porque o diabo é trevas e Jesus é luz. O diabo habita só onde tem trevas, só onde há trevas. Ele se alimenta de trevas. Quando ele age na vida do crente, em quais áreas que ele age? Em várias áreas. Na área dos sentimentos, na área das emoções, na área do domínio próprio, na área das finanças, no dízimo, na vida sexual, em muitas áreas. No momento em que Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes, em qual área de sua vida foi atacada? Qual é a área da vida de Pedro que foi atacada? Na área dos sentimentos. No lugar da fé entrou o medo. O medo dominou. E o medo é uma prisão terrível. O medo prende a vida do cristão. Primeiro veio uma criada, fitando em Pedro, disse: "Você é um dos tais." E ele disse: "Mulher, eu nem conheço esse homem." Depois um criado disse para Pedro: "Tu és um deles também. Tu és Galileu." E ele disse: "Homem, eu não sou." Uma hora depois, um outro criado vem e diz: "Tu estás com ele também, você é da turma dele, você é amigo dele." E ele disse: "Homem, eu não sei o que você está dizendo, não compreendo o que dizes." 3 vezes negou o Senhor Jesus. Quando Tiago e João quiseram meter fogo na cabeça dos samaritanos, qual a área da vida deles em que estava sendo atacada? A área do domínio próprio. Eles estavam tentando resolver pela força do braço. Eles perderam o autocontrole. Mas novamente, a grande diferença entre todos eles é que eles pecavam, eles negaram Jesus, eles eram também influenciados pelo mal, eles eram induzidos também pelo mal, mas se reconciliavam com o Senhor Jesus e voltavam a caminhar com o Senhor Jesus. Graças a Deus. Por isso é fundamental, para que a vida do crente seja bem-sucedida, fazer um autoexame. Isso é fundamental, fazer um autoexame. Quando alguém vai ao médico e relata os sintomas,
para o médico, qual é a atitude do médico? A primeira coisa que ele faz, ele pede uma bateria de exames. O que vai nortear o médico ao tratamento é o resultado, são os resultados dos exames. Com muito mais rigor, nós deveríamos fazer com a nossa alma, fazer sempre um autoexame. Por quê? Porque Satanás tem acesso livre nas regiões de trevas. Ele pode trafegar livremente nas áreas onde ele encontra trevas. Ele pode agir onde há trevas. Ele pode até habitar nas áreas em que ele encontra trevas. Que Deus nos ajude. O que significa trevas? Ausência de luz, ou seja, ausência de Deus, porque Deus é luz. Trevas é desobediência voluntária da palavra de Deus. Uma coisa é a pessoa pecar e se submeter e se consertar com Deus e deixar o pecado. Outra coisa é a pessoa pecar, não se consertar com Deus e continuar pecando. A palavra de Deus diz, em João capítulo 8, no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia! 1 de João, capítulo 2, verso 9, diz, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quando nós pecamos e toleramos o pecado, quando nós pecamos e agasalhamos o pecado, guardamos o pecado conosco, nós ficamos vulneráveis ao ataque de Satanás. E um dia a punição de Deus vai chegar. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a estarmos sempre em conserto com Ele, em arrependimento, em quebrantamento, em confissão de pecados, sempre renovando a nossa comunhão com Ele. Deus puniu o seu povo por 40 anos de caminhada no deserto, por causa da incredulidade, por causa da rebeldia deles. 1 de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas Deus também é juiz. Que Ele nos abençoe, que Ele nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar um pouco com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, confessamos-te nesta hora a nossa dependência do Senhor, a nossa fragilidade. Ó Pai querido, venha com Tua graça nos renovar nesta hora. Perdoe os nossos pecados, Pai. Sonda os nossos corações, ó Deus. Se há em nós, ó Pai querido, alguma área que está em trevas, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre, o Senhor ocupe este lugar. Traga, ó Deus, a Tua luz, possamos sentir a Tua doce presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque já estamos experimentando da Tua presença gloriosa, bendita e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esta palavra de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, é esta palavra que nos remete ao Monte Calvário, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Essa palavra que traz à nossa memória tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou ali
por amor de nós, no Monte Calvário, no Gólgota, lugar dos criminosos pagarem com suas vidas por seus delitos. E o único delito que o Senhor Jesus praticou foi amar a mim e a você. Foi se entregar por amor de mim e de você e morrer no nosso lugar. Foi isso que ele fez. E morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. E são essas palavras que nos recordam o que ele fez. Por isso ele instituiu a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É o que nós vamos fazer agora. Um autoexame e pedir ao Espírito Santo que venha sondar nosso coração e nos perdoar os nossos pecados, para que possamos então celebrar a ceia do Senhor com dignidade. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, sequer de pronunciar o teu santo nome. Eu peço perdão por todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão orando comigo nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu pão. Eu quero então orar, consagrando esse pão ao Senhor Jesus, que se torna agora o símbolo do seu corpo, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, consagro a Ti este pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, pregado por nós naquele madeiro. Obrigado, Jesus, porque na última ceia, com seus discípulos, o Senhor instituiu a Santa Ceia e deixou essa ordenança para nós. Fazei isto em memória de mim. Muito obrigado, Senhor. A Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Tome do teu cálice com o vinho ou o suco de uva. Eu quero consagrar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, consagro a Ti esses cálices com o vinho, com o fruto da videira, que simboliza o Teu sangue derramado por nós naquela cruz, lá no Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento precioso de comunhão do pão e do vinho. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Graças a Deus. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão. Amém? Em memória de Jesus, bebamos do cálice.
Adore ao Senhor nesta hora e louve ao Senhor pela vida. Louve ao Senhor por esse momento. Deus querido, eu te peço que o Senhor estenda a tua mão sobre essa pessoa que está enferma, está clamando ao Senhor pela cura. Deus, levanta, Senhor, essa vida para que possa glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Senhor, visita essa pessoa que está triste, deprimida, essa pessoa que está com medo. Senhor, remove todo o peso, toda a culpa, cura, abençoa. Deus, toca nessa pessoa que está preocupada, Senhor, com essa situação que nós estamos vivendo, com essa crise que se abateu sobre todo o mundo. Jesus, tenha misericórdia, restaura o ânimo, a alegria de viver, inunda com a tua paz, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada lar que está orando comigo nesta hora. Eu abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo um novo tempo sobre essa vida. Deus, sempre é tempo de recomeçar. O Senhor é um Deus de novidades. O Senhor não é um Deus de mesmice. O Senhor é dinâmico, o Senhor é criativo. Oh Deus, faz uma obra nova em cada vida. Eu não estou exigindo, nós não estamos ordenando, nós estamos suplicando, ó Deus. Estamos batendo a tua porta, Pai. Estamos te pedindo, ó Deus, como filhos carentes e dependentes da tua graça, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre, amém. Forte abraço, shalom. Fica com Deus, em nome de Jesus.